E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui do Mundo Gym, seu canal de informação, entretenimento e conhecimento. Se inscreve no canal, clica no sininho para você receber notificação de quando eu postar um vídeo novo. Clica no joinha para você fortalecer meu trabalho aí, beleza? Vai ter vídeo novo no canal toda segunda e sexta-feira, às 20 horas, 8 horas da noite. Você tá ansioso pro vídeo de hoje? Nossa, cara, tô nervosa. Calma, eu tô aqui. Você pegou a referência? É um novo quadro que eu estou desenvolvendo aqui pro canal, que se chama Biografia Mundo Time. Eu vou pegar algumas pessoas que têm uma biografia interessante e vou trazer aqui pro canal para a gente entender um pouco melhor a idolatria de uma pessoa, porquê, de onde que ela saiu, como é que é a história dela. E começa logo com um dos maiores nomes do futebol de todos os tempos. Quem entendeu a referência que eu fiz no começo do vídeo já matou quem que é, não. Tá no título do vídeo também, né? Mas quem pegou a referência já entendeu quem que é. O Robozão, o CR7, o Cristiano Ronaldo. Quando fala o nome Cristiano Ronaldo, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Marrento, se acha, arrogante, principalmente quando você vê ele fazendo isso aqui, ó. Desde que estou em Espanha, diz-me um jogador que ha marcado mais goles que eu fora de casa. Uno. Não tienes. Mas assiste o vídeo até o final, que eu vou te mostrar que essa marra é só dentro de campo. Para mim, quando falo o nome Cristiano Ronaldo, a primeira coisa que vem à cabeça é profissionalismo, dedicação e foco. Mas afinal, quem é a pessoa Cristiano Ronaldo? Que o ídolo mundial todo mundo já ouviu falar. Mas quem é a pessoa Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nasceu dia 5 de fevereiro de 1985, na principal cidade da Ilha da Madeira, a cidade de Funchal. Ilha da Madeira, que é território português. Mas você sabe onde é que fica a Ilha da Madeira? A Ilha da Madeira fica numa distância linear, aproximadamente 700 km de Marrocos, que é no continente africano, e uma distância da capital de Portugal, Lisboa, de aproximadamente 1000 km. Ou seja, apesar de ser um território português, ela está mais próximo da África do que da Europa. Uma curiosidade sobre a Ilha da Madeira é que um instrumento que está fazendo muito sucesso hoje no mundo foi criado lá, que é o ukulele. Muitas pessoas acham que esse instrumento é de origem havaiana, porque ele se popularizou lá. Só que ele foi levado para lá por madeirenses que imigraram para o Havaí. Para chegar na Ilha da Madeira, você vai ou de navio ou de avião, que é o mais habitual. Se você for de avião, você irá aterrissar no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. Sim, o nome é esse, Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. Ele ganhou esse nome, ele foi rebatizado, na verdade, com esse nome em 2017, em homenagem ao Cristiano Ronaldo, que é o filho da ilha, né, o filho da terra. Lá no aeroporto tem um busto do Cristiano Ronaldo, feito por um artista plástico da ilha. Mas como você está vendo aí na imagem, o busto teve que ser trocado, porque não estava muito legal não, né? Aí colocaram esse aí. Melhorou, né? Outra curiosidade da Ilha da Madeira e do aeroporto é que esse aeroporto é considerado um dos mais difíceis de aterrissagem em todo o mundo, devido a ter muito vento muito forte em todos os sentidos lá da causar grande turbulência. E aí, você vai querer encarar uma viagem de avião para lá? Mas não se preocupe não, é bem seguro viajar de avião para lá. Tanto é que devido à sua grande complexidade de aterrissagem, somente pilotos com uma licença especial podem fazer viagem para lá. Tanto é que, graças a Deus, poucos acidentes aconteceram nessa pista.
Mas voltando ao assunto do vídeo, o Cristiano Ronaldo ele foi batizado em homenagem a uma pessoa famosa. O nome Ronaldo em homenagem ao ex-presidente dos Estados Unidos e ex-ator também, que ele era ator antes de ser presidente, o Ronald Reagan. Porque o seu pai era muito fã do ator, aí resolveu batizar o filho em homenagem. Mas é engraçado, nós falando de nome, né? Ronaldo é um nome forte pro futebol, né? Muita coincidência, né? Os 3 grandes nomes de Ronaldo aí foram 3 times. Para mim, os 3, numa lista dos 10 melhores, os 3 estão incluídos. Tanto o Ronaldo Fenômeno, quanto o Ronaldinho Gaúcho, o Cristiano Ronaldo, eles são sensacionais. O Cristiano Ronaldo começou a jogar futebol nas categorias de base aos 8 anos do Clube Futebol Andorinha de Santo Antônio. Em 1995, faz tempo, o Cristiano Ronaldo assinou com o Clube Desportivo Nacional. Após 2 anos na categoria de base do clube, ele foi para as categorias de base do Sporting por causa de uma dívida de 450 mil escudos. Escudos era a moeda que tinha em Portugal antes do euro. Aí o Clube Nacional tinha essa dívida com o Sporting e resolveu pagar com o passe de um garoto de base lá, né? Que no caso era o Cristiano Ronaldo. Aí você fala assim, 450 mil escudos, fica uma coisa muito vaga, né? Eu também fiquei assim, aí resolvi pesquisar, né? Transformar para nossa moeda atual e eu fiquei profundamente desanimado. Porque se transformar 450 mil escudos para o real de hoje, na conversão que eu fiz ali pela internet, deu a pouco mais de 14 mil reais. Você tem noção o que é você vender um cara igual o Cristiano Ronaldo por pouco mais de 14 mil reais? Não, tá certo que na época ele tinha 12 anos, era um garoto de base qualquer. Só que ele já tinha um talento apurado. Ele sempre foi muito talentoso, desde a época de base. Eu acredito que o Nacional deve sentir um pouco de arrependimento nisso aí. Mas acontece. E quando eu falo assim de acima da sua categoria, na categoria de base, funciona da seguinte forma. A categoria de base é onde os grandes times formam os jogadores para o futebol profissional. Tipo, você tem o sub-10. Aí o sub-10 são jogadores de 10 anos de idade abaixo. E abaixo disso. Ou seja, de 11 anos acima, tem que estar na categoria acima. Então, quando o Cristiano Ronaldo, vamos supor, tinha 10 anos, ele já jogava com sub-12. Quando ele tinha 12, ele já jogava com sub-14. Ele sempre jogou com a categoria acima da dele. Porque ele tinha mais futebol que os garotos da época dele. Ele sempre foi tão bom que ele é o único jogador a jogar no sub-16, sub-17, sub-18, no time B, que geralmente alguns times usam, como se fosse um time de transição. É acima da categoria de base, mas não é o time profissional. E no time profissional, tudo no mesmo ano, tudo em 2002. Esses números que eu estou apresentando para vocês já são impressionantes, porque ele está muito acima dos outros. Só que esses números em si não significam nada. Se você for nos grandes clubes de futebol, todo grande clube tem uma história de 1, 2, 3, até mais jogadores, que na base é um fenômeno, mas não consolidaram em nada no futebol, nem no futebol local, muito menos no mundial. Um exemplo disso é no próprio Sporting. Você já ouviu falar em Fábio Paim? Fábio Paim é um jogador também das categorias de base do Sporting, 3 anos mais novo que o Cristiano Ronaldo. Ou seja, o Cristiano Ronaldo acompanhou parte do desenvolvimento do jogador, que sempre foi impressionante. Tanto é que quando os dois eram de categoria de base, o Cristiano Ronaldo já era tratado como uma joia, sim, porque sempre despontou futebol, só que o Fábio Paim era apontado como uma joia maior ainda do que o Cristiano Ronaldo. Tanto que quando o Cristiano Ronaldo foi para o Manchester United, numa entrevista coletiva com a imprensa, ele falou para a imprensa: se vocês estão impressionados comigo, esperem até ver Fábio Paim.
Até o Cristiano Ronaldo acreditava muito no futebol dele. Lembrando que isso ocorreu em 2003, quando o Cristiano Ronaldo ainda era uma jovem promessa do futebol mundial. Tanto é que quando ele foi contratado, quando ele foi apresentado no Manchester United, ele foi apresentado ao lado do Kleberson, ex-jogador da seleção brasileira, foi campeão do mundo em 2002. O Kleberson, que no caso era a grande contratação desses dois que estavam se apresentando, ele e o Cristiano Ronaldo. Então, voltando a falar do Fábio Paim, só para ilustrar bem que você ser bom na base não significa nada, que pessoas próximas a ele falaram que quando ele, nessa transição dele de base para profissional, ele se perdeu no meio do caminho. Fez algumas escolhas muito erradas e não conseguiu fazer sua carreira para frente. A história dele também é bem impressionante, mas para triste, sabe? Mas é só para dar um exemplo aqui de que ser bom na base, até certo ponto, não vai fazer muita diferença, não. Eu adiantei um pouco essa linha do tempo aí. Lembrando que eu vou fazer o seguinte. Eu não vou listar título por título e tudo mais, porque o Cristiano Ronaldo, a carreira dele é impressionante. Eu vou só listar alguns pontos mais importantes para você que quer entender um pouco melhor, ou você que é bem leigo, entender o que acontece e por que ele é tão impressionante. Eu vou dividir ela em etapas. Vou fazer a carreira dele de clubes, vou falar dele na seleção de Portugal, e depois algumas curiosidades. O primeiro grande momento do Cristiano Ronaldo como jogador foi em 2003. O grande momento da carreira do Cristiano Ronaldo com certeza foi no Real Madrid, mas onde ele deixou de uma promessa do futebol mundial e virou astro e virou um grande jogador mundial foi no Manchester United. Ele já tinha subido pro profissional do esporte, né? E em Portugal, o ano até 2003, ia ter a Eurocopa no ano seguinte, em 2004, em Portugal. E o estádio do Sporting ia ser dos estádios sede. Então o Sporting mandou reformar o estádio. E para reinaugurar o estádio, eles chamaram uma grande equipe do futebol mundial, que é o Manchester United, para fazer um amistoso. Grandes equipes do futebol mundial já estavam monitorando o Cristiano Ronaldo. O próprio Manchester United estava com algumas sondagens, o Real Madrid estava de olho nele, e o Arsenal da Inglaterra também estava. E o Arsenal já tinha algumas conversas até adiantadas. Aí teve esse amistoso com o Manchester United. Então o jovem camisa 28 do Sporting deu um show na partida. No primeiro tempo, ele já infernizou a defesa do Manchester, já deu no intervalo da partida, os jogadores se reuniram com o técnico e falaram que ele era uma peça importante para o time e cobraram a contratação dele. Porque o técnico do Manchester United na época, era o maior técnico da história do Manchester United, que é o Alex Ferguson, que era um cara que participava ativamente de toda essa gestão do futebol. Até porque o time tinha acabado de perder sua grande estrela, que era o David Beckham, era o camisa 7 do Manchester United. O David Beckham tinha ido para o Real Madrid. Camisa 7 do Manchester indo para o Real Madrid, você vai ver essa história novamente ainda no vídeo. A partida terminou em 3-1 para o Sport. Cristiano Ronaldo não fez gol, não deu assistência, mas fez uma partida muito boa, com o elogio da imprensa e de todas as pessoas que acompanharam a partida. Então, depois disso, o Manchester mostrou interesse em contratá-lo, formalizou a negociação e contratou o Cristiano Ronaldo. Quando ele chegou em Manchester, o gerente de futebol do Manchester à época perguntou a ele: qual camisa você quer usar? E ele no Sporting usava 28. Ele falou assim: não, me dá 28. Aí o Alex Ferguson falou: quem manda aqui sou eu. Você vai com a camisa 7. E a camisa 7 no Manchester United é uma camisa muito emblemática. Grandes jogadores usaram a camisa 7. E ela tinha acabado de ser deixada, digamos assim, pelo David Beckham, que era o grande astro do time, que foi vendido para o Real Madrid. Então, muitos jogadores iam falar assim: eu vou usar a camisa
7 do Manchester, é tipo, tem umas camisas emblemáticas, tipo a 10 do Santos, esse tipo de coisa. Ele falou assim, eu vou usar a camisa 7, nem porque a cobrança ia ser muito grande, comparação, é a mesma camisa. Para ele servir de motivação. Ele pensou assim, é a 7 que o técnico quer me dar? Pode me dar aqui que eu vou resolver. De 2003 a 2007, o Cristiano Ronaldo ganhou vários títulos importantes com o Manchester United e foi só desenvolvendo ainda mais o seu futebol. Mas o seu primeiro grande ano da sua carreira foi em 2008 com o Manchester United. Em 2008, o Cristiano Ronaldo ganhou tudo que ele podia ganhar. Ele foi campeão inglês, campeão da Champions League, campeão do mundo e veio o seu primeiro título de melhor jogador do mundo. Vamos falar agora do Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Melhor fase da sua carreira, com certeza. Foi de 2009 até 2018. Os números do Cristiano Ronaldo no Real Madrid, especificamente, são tão impressionantes que eu vou ter que dar uma abreviada. Eu vou só nos principais, porque são números absurdos. Só de títulos de melhor jogador do mundo foram 4. 2013, 2014, 2016 e 2017. Campeonato Espanhol foram 2, 2012 e 2017. Copa do Rei, 2011 e 2014. Liga dos Campeões da Europa, são 4 títulos. 2014, 2016, 2017 e 2018. E Mundial de Clubes são 3, 2014, 2016 e 2017. Lembrando que em 2018, o Real Madrid também estava classificado no Mundial. O Cristiano Ronaldo não jogou porque ele já tinha se transferido para a Juventus. Em 2018, ele já tinha alcançado tudo que ele podia alcançar com o Real Madrid, já tinha ganhado vários títulos e várias vezes. Ele decidiu buscar novos caminhos para a carreira dele. Então ele aceitou a proposta de jogar na Juventus, na Itália. Também tem a questão fiscal na Espanha, Ele foi acusado de sonegar impostos na Espanha entre 2011 e 2014. Ele foi julgado e condenado a 23 meses de prisão. Mas lá na Espanha, se a pena é abaixo de 2 anos, a pessoa não é obrigada a cumprir ela em cárcere. Então ela foi convertida a uma multa ele teve que assumir o erro, ele se confessou culpado e foi convertido em uma multa de 18,8 milhões de euros. Também teve uma acusação de estupro que voltou à tona em 2018. Nesse caso eu vou falar brevemente por algumas particularidades. Primeiro que o suposto estupro aconteceu em 2009 e ele só veio à tona em 2018, 9 anos depois. O próprio Cristiano Ronaldo confirma ter tido relações sexuais com a modelo, só que, segundo ele, de forma consensual. Mas segundo alguns jornalistas conseguiu apurar a vida do Cristiano Ronaldo e dessa modelo, ele fez um pagamento para ela no valor de $375 mil na época do suposto estupro, A gente está falando suposto porque nada foi provado ainda, até porque esse caso nem está mais em julgamento. A própria suposta vítima retirou a acusação. Por que eu estou falando suposta vítima? Porque ela entrou com a acusação no Tribunal de Las Vegas em 2018 e logo depois ela retirou. Ou seja, totalmente inconclusivo, não dá para tirar base de nada disso aí. Eu nem queria falar desse caso aqui no vídeo, mas como a biografia dele é um fato importante, assim como a acusação de fraude fiscal, eu trouxe a informação aí para você ver que está bem inconclusivo, bem inconsistente, está faltando muita informação, então não dá para tirar conclusão nenhuma. Mas está aí o caso. Voltando à vida futebolística, digamos assim, do Cristiano Ronaldo, em 2018, que ele foi para a Juventus, ele já estava com 33 anos. Porém, ele continua jogando em muito alto nível. Tanto é que em 2 anos de Juventus, ele já ganhou 2 campeonatos pela Juventus, um campeonato nacional e uma Copa Nacional. Então, com isso, ele se tornou o único jogador da história a ser campeão nacional
na Inglaterra, na Espanha e na Itália. E agora vamos falar da história dele com a camisa da seleção portuguesa. O Cristiano Ronaldo ele estreou com a camisa da seleção portuguesa em 2003, com 18 anos. Aí em 2004, como eu já tinha falado no começo do vídeo, foi a Eurocopa em Portugal. E Portugal fez uma belíssima campanha, perdendo somente na final para a Grécia. Foi muito triste que a Grécia nem era apontada. A Grécia nunca teve um grande time, nem era apontada como uma das favoritas. Portugal conseguiu chegar à final, mas perdeu a final para a Grécia. Em 2006, Portugal era dirigido pelo técnico Luís Felipe Scolari, o Felipão, que é brasileiro, né? Que tinha sido o campeão da Copa anterior com o Brasil em 2002. E fez uma excelente campanha na Copa do Mundo, chegando em quarto lugar. Foi a segunda melhor campanha da história de Portugal nas Copas do Mundo. Em 2008, teve a Eurocopa novamente, e Portugal chegou às quartas de finais, sendo eliminada pela Alemanha. Em 2010, teve Copa do Mundo, e no caso, o Cristiano Ronaldo foi para a Copa lesionado. Tanto é que o primeiro jogo ele não jogou, e ele jogou muito pouco aquela Copa. Mas mesmo assim, ele fez gol, deu assistência, e Portugal acabou sendo eliminado num clássico contra a Espanha, nas oitavas de final. A Espanha que seria campeã daquela Copa, né? Em 2012 teve a Eurocopa novamente, e Cristiano Ronaldo deu uma entrevista dizendo as seguintes palavras, abre aspas, para Cristiano Ronaldo: só serei plenamente satisfeito com a minha carreira quando levantar um troféu com Portugal. Portugal fez uma Eurocopa muito boa em 2012, chegou à semifinal, foi decidido nos pênaltis contra a Espanha novamente. A Espanha que seria campeã da Eurocopa também aquele ano. Já em 2014, Copa do Mundo aqui no Brasil, Portugal foi muito mal e foi eliminado logo na primeira fase. Em 2016, Eurocopa novamente na França. E veio a tão cobiçada taça que Cristiano Ronaldo queria. Portugal chegou até a final contra a França, né? A final contra os donos da casa. E logo no comecinho do jogo, Cristiano Ronaldo sofreu uma entrada dura do francês Payet. Dura, porém leal, ela não foi desleal. Ele até tentou voltar à partida, mas não conseguiu, a dor era maior. Então ele teve que ficar do banco de reservas como se fosse um segundo treinador da equipe, né? Foi quando, logo no final da partida, já estava nas prorrogações já, ele viu o gol de Éder, que sacramentou o título tão sonhado por Portugal. Brigando ali com o Koscielny, ganhou o Éder, abriu espaço, a batida! Gol! Então o que faltava na sua carreira chegou em 2016 com a Eurocopa, o título para Portugal. Em 2017, Portugal jogou a Copa das Confederações e ficou em terceiro lugar. Na Copa do Mundo de 2018, Portugal chegou até as oitavas de final, rivalidade com o Messi. Eu acredito que os dois foi essencial, um para a carreira do outro. Foi os dois que puxou a qualidade técnica para muito além do que eles poderiam alcançar. Tanto é que eles eram rivais diretos. O principal ídolo do Barcelona contra o principal ídolo do Real Madrid. Os dois melhores times da Espanha. Então, a comparação era inevitável. Então, eu acredito que seja muito bom essa rivalidade que teve com o Messi. Então, eu vejo com bons olhos essa rivalidade. Acredito que tanto o Cristiano Ronaldo quanto o Messi também. Em Portugal tem uma outra questão também, com o Eusébio. Antes de Cristiano Ronaldo, Eusébio era conhecido como o maior jogador da história de Portugal. Para muitos portugueses, ele ainda é considerado o maior jogador de todos os tempos de Portugal. Porque, não sei se você lembra, quando eu estava falando da seleção portuguesa, em 2006, que foi a segunda melhor campanha nas Copas do Mundo, quarto lugar, né? O Eusébio conseguiu chegar em terceiro lugar em 1966. Só que, para mim, o Eusébio, sim, é um dos maiores nomes do futebol português. Mas o Cristiano Ronaldo é um dos maiores de todos os tempos do futebol mundial.
Isso aí para mim é indiscutível, não tem questão. Mas aí é a opinião de cada um, né? O Cristiano Ronaldo também sofre algumas comparações absurdas, né? Tem muita gente que gosta de falar, ele é só força. As pessoas falam isso, nunca viu ele jogar. Foi ver uma partida ou outra é uma coisa. Agora, acompanhe ele mais de perto, vê umas 3, 4 partidas, você vê que o nível técnico dele é sempre muito alto e é sempre em quase todas as partidas. Então, se você me falar que é só força, não cola, né, cara? É um cara extremamente profissional, dedicado. Se ele tem um porte físico ao seu favor, parabéns para ele. Mais um motivo, mas sempre foi muito habilidoso, desde as categorias de base, como eu já disse aqui no início do vídeo. Ele sempre estava acima da média da idade dele. Então, é uma coisa absurda quem fala isso. Não é à toa que ele estreou no time profissional do Sporting, que é um dos maiores times de Portugal, aos 17 anos, e estreou na seleção de Portugal aos 18. Tem duas falas de ex-jogadores aqui no Brasil que repercutiram muito com o nome do Cristiano Ronaldo. Primeiro foi o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, em 2017, o Grêmio, que é o time que ele treina, e é classificado para jogar o Mundial de Clubes. E o Real Madrid também estava. E eu acredito, né, que o Renato ele é bem polêmico. Ele deve ter falado isso, mas para gerar um atrito, um conflito. Que ele falou que ele jogou mais que o Cristiano Ronaldo. E a história do Cristiano Ronaldo? Você jogou mais que ele mesmo? Você tem convicção? Com certeza. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. E teve uma outra fala do Edilson. Edilson, que jogou no Corinthians, falou que jogou mais que o Cristiano Ronaldo. Agora, mais que o Cristiano Ronaldo você jogou, não jogou? Você tinha muito mais habilidade que ele. o Cristiano Ronaldo é só força. Entra, chuta de direita, de esquerda. Eu sou mais habilidoso do que ele. Não, nada a ver, irmão. Você vê que ele faz meio que em tom de brincadeira, de gozação. Agora são as curiosidades sobre o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo faz aniversário dia 5 de fevereiro, como eu já disse anteriormente no começo do vídeo. Ele faz aniversário no mesmo dia que o Neymar e o Tevez também fazem no dia 5 de fevereiro. O Cristiano Ronaldo já operou do coração. Em 2015, quando ele jogava nas categorias de base do Sporting, os médicos constataram uma pequena arritmia nos batimentos dele e falaram que se ele não corrigisse o problema, podia encurtar a carreira dele. A mãe dele autorizou e, graças a Deus, foi um sucesso a operação. O Cristiano Ronaldo não tem tatuagens. Primeiro, porque ele não gosta. E segundo, que ele doa sangue constantemente. Então, ele é um doador ativo de sangue. E se ele fizesse tatuagem, ele tinha então um período... ele tinha que se abster de um período de doar sangue. Então, ele não faz por causa disso. Tanto é que ele já até doou medula óssea para o filho de um amigo, o jogador Carlos Martins. O Cristiano Ronaldo se abstém de álcool, de drogas e de tabaco. Ou seja, ele não bebe bebida alcoólica, ele não usa drogas e ele não fuma. Ou seja, um atleta completo, né? Em 2014 foi inaugurada uma estátua do Cristiano Ronaldo na Ilha da Madeira. E essa estátua é quase que um ponto obrigatório para você ir tirar fotos, fazer selfies, toda vez que vai ao local. Porém, um fato muito inusitado tem acontecido ultimamente. As pessoas têm ido lá tirar foto, principalmente postando no Instagram, tocando as partes íntimas da estátua. Tanto é que o local onde toca a estátua já está até perdendo a coloração. Gorjeta gorda. Em 2018 e 2019, ele passou as férias na Grécia, em 2 hotéis diferentes, um em 2018 e outro em 2019. Como ele foi muito bem recebido nos 2 hotéis, principalmente em questão de discretos e privacidade, porque onde ele vai, paparazzis vão atrás dele, que ele é notícia mundial, né? Ele deixou uma gorjeta para dividir entre os funcionários do hotel de aproximadamente R$90 mil em ambas as oportunidades. R$90 mil em 2018,
90 mil reais em 2019. Então, gente, o vídeo de hoje é isso. Eu deixei as informações aí para ver se vocês entendem um pouco mais sobre a idolatria que as pessoas têm sobre ele. Falei sobre tudo, falei até sobre assuntos polêmicos também. Espero que vocês tenham gostado. É um novo formato que eu estou testando aqui no canal. Se gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, me ajuda a fazer o canal crescer. Eu estou cheio de ideias boas. Dá sugestão de vídeo, dá sugestão do que você acha que pode mudar aqui no canal, que pode melhorar aqui no canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito, clica no sininho para você receber notificação de quando eu postar vídeo novo. Dá um joinha aí para fortalecer o trabalho e até o próximo vídeo. Valeu!